Ok, vamos então ao estudo da lição número 12, a parte de terça-feira, falando sobre como ter a mente de Cristo. Obviamente que o estudo de hoje vai nos mostrar como podemos fugir às tentações, resistir às tentações, porque o ser humano, ele cai facilmente nas tentações, porque tem uma tendência para o pecado, queira ou não queira. Jesus Cristo disse que o pensamento nosso é que, assim, permite que nós façamos aquilo que é pecado. Por isso, a pergunta é, por que pecamos? Alguns acreditam que é por causa do meio ambiente, mas o meio ambiente é apenas um condutor daquilo que nós já estamos planejando em nosso coração. A pessoa olha, a pessoa convive, a pessoa raciocina, a pessoa guarda na mente aquilo que ele vê. Em algum momento, a pessoa está praticando aquilo que ele absorveu e, logicamente, desejou e colocou no coração. Por isso, aconselha-se que nós evitemos os lugares chamados terreno da tentação, porque aí ficaremos mais vulneráveis nesses locais, porque o pecado está, assim, em grande parte desses locais chamados terreno da tentação. Imagina uma pessoa que está de dieta e entra numa padaria cheia de doces. Ele está no terreno da tentação. Ele não pode fazer isso. Um homem deixou de beber, mas amarrava o cavalo no mesmo mourão onde tinha o bar. Conclusão, voltou a beber depois de 3 meses. Então é preciso evitar esses locais chamados terreno da tentação, porque o ambiente pode controlar a nossa atitude diante dos locais. Eu conheci um irmão da igreja, estava batizado, mas ele tinha uma dificuldade muito grande. Havia sido um alcoólatra. E ele dizia assim, irmão, eu preciso me rebatizar porque eu voltei a beber. Mas como você voltou a beber? Eu passo no bar e os amigos dizem, fulano, chega aqui. Eu acabo, por amizade, chegando, cumprimentando, o cara está bebendo uma cerveja, acaba pedindo um copo, coloca para mim e diz, vamos, bebe aí, e acabo cedendo a essa tentação. Eu disse para ele, você tem que evitar então o bar de qualquer maneira. Evite passar na frente do bar. Até um teólogo dinamarquês contou uma parábola a respeito de patos selvagens que estavam indo para um local quente, porque onde eles estavam era um lugar frio, então eles migravam para um lugar mais quente. E eles então foram para o lado norte. E enquanto eles estavam voando, um dos patos olhou para baixo e viu um quintal onde havia patos mansos, assim, andando e comendo o seu milho sossegadamente. Aquele pato então saiu da formação e foi até o quintal onde estavam aqueles patos. Ali ele gostou do local. Patos, assim, os patos eram mansos, eram agradáveis, havia milho fácil, ele comeu. Iria ficar somente 1 hora para descansar. Acabou ficando um dia. De um dia acabou ficando uma semana. De uma semana acabou ficando um mês e assim todo o verão. Aquele pato ficou naquele quintal. Ele viu quando os amigos voltavam para o lado norte outra vez para a procura de calor. E gritaram para ele de forma estridente para que ele pudesse levantar voo e acompanhá-lo. Aquele pato olhou e disse, que legal, eu vou acompanhar meus amigos. Mas quando ele tentou levantar voo, percebeu que a dieta do quintal deixara o gordo pesado. Ele não conseguiu levantar voo. Ele olhou e disse, sabe uma coisa? Para que voar tantas milhas se aqui eu tenho comida fácil? A boia aqui é boa, o lugar é seguro, tranquilo, vou ficar por aqui mais um pouco. E assim, aquele pato ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos e se acostumou com o quintal. Ele agora nem olhava para o céu quando seus amigos passavam voando, chamando por ele. Se acomodou ao meio ambiente onde ele estava vivendo. Por isso, podemos dizer que o terreno onde nós estamos pisando, ou o local onde nós estamos vivendo, ou onde nós estamos indo, pode determinar se seremos vencedores ou não sobre a tentação. Isso significa que a nossa mente pode, então, nos conduzir ao comodismo e à mornidão do pecado. Por isso, a pergunta número 4 é como Jesus pensava e como nós podemos ter a mente de Cristo. Esse é o sentido da lição de hoje, ter a mente de Cristo. Como podemos ter a mente de Cristo? Vamos ler algum texto bíblico? Diz assim, 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor, apóstolo Paulo escrevendo, porque quem é que conheceu a mente do Senhor Jesus para que possa instruí-lo? E ele dizia, mas nós temos a mente de Cristo. Salmo 24, 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Essa expressão, limpo de coração, significa a pessoa ter a mente de Cristo. Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo dizendo que a renovação da mente é importante
para você ter a mente de Cristo. Filipenses 4, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, nisso pensai. Grande conselho, Colossenses 3, verso 2, Paulo escrevendo, pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. Então, para a pergunta, como Jesus pensava e como podemos ter a mente de Cristo? O que isso significa para nós? Resposta, significa que tendo a mente de Cristo é possível ser vitorioso sobre as tentações e é possível controlar os pensamentos e as intenções, evitando o pecado. Quando você está em casa, você pensa de um jeito. Se você vai dentro de um cinema assistir um filme, você sai de outra forma. Aquilo modificou o teu pensamento até o seu comportamento. Há pessoas que vão ao cinema, e às vezes eu vou no shopping, e vou lá, fico olhando as pessoas que saem do cinema. As pessoas saem com trejeitos assim, do mocinho ou do vilão. A pessoa sai fazendo aquele jeito, até fazendo careta semelhante, ou até brincando semelhante àquilo que assistiu. A pessoa tem comportamento mudado por aquilo que ele está vendo e entrando nos seus olhos, e a sua mente então vai produzir justamente pensamentos relacionados com aquilo. Por isso que a história do pato é muito importante. O pato foi para o quintal, viu o ambiente, se acomodou, a mente dele ficou transformada a viver ali para sempre. Por isso é importante ser filho de Deus e ter a mente de Cristo. Podemos então aceitar com alegria o nosso direito de ser filho de Deus, porque Ele vai nos ajudar a vencer as tentações se formos fiéis a Ele. Ter a mente de Cristo é resistir às tentações, como Jesus resistiu. Porque quando a pessoa peca, o que vem depois do pecado é uma sensação assim de culpa. E a pessoa sente-se culpada porque sou filho de Deus, eu conheço a palavra, eu conheço a revelação, por que eu fui cair nesse pecado? Então, existe aquele desespero e a pessoa então tenta se modificar e cai de novo, porque está fazendo tudo sozinho, tem que fazer com a ajuda de Deus, como filho de Deus. Havia uma senhora no hospital de indigentes que morreu certo dia de uma doença incurável. Quando foram descobrir, ela era herdeira de uma grande fortuna e era parente de uma família nobre, integrante de uma família nobre. Mas devido à sua vida de vícios, ela acabou se afastando da família e morreu como indigente. Nós somos filhos de Deus, não podemos ser assim, ser tratados como órfãos que não têm onde cair morto. Nós temos um Deus maravilhoso que nos fez por semelhança e por natureza. Então, temos que entender que por sermos filhos de Deus, temos que resistir ao pecado. Nada pode nos corromper se nós tivermos esse pensamento. Sou um filho de Deus, não posso fazer isso. Quando Luís XIV estava no trono da França, raptaram o filho dele, o príncipe, e tentaram desvirtuar assim o caráter do menino. Ofereciam drogas, bebidas e coisas assim viciosas para o menino, não lícitas. Mas aquele menino olhava para aquilo e dizia, eu não posso fazer isso, porque eu sou filho do rei. E as pessoas tentaram durante 6 meses e não conseguiram devolver o menino ao palácio. Não conseguiram corromper o príncipe, porque ele sempre dizia, eu sou filho do rei, não posso fazer isso. Somos filhos do rei. Então, se caímos em algum pecado, Jesus Cristo disse, vocês têm um advogado que está aqui no céu. Peçam perdão, ele vai representar vocês e vocês serão perdoados e justificados. Ter a mente de Cristo é saber se conduzir de maneira plena até diante de Deus, porque quando o pecado nos derrota, temos que correr para o nosso Pai Celestial, porque somos filhos do grande Pai Celestial, do nosso grande Criador. Deus nos abençoe, porque o Senhor Deus coloque a sua bênção sobre a nossa vida e nos dê a paz no coração. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Precisamos ter a mente de Cristo, mas sozinhos não conseguimos. Por isso, pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. Cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Uma excelente terça-feira com a bênção do Senhor na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Amém.